Fala, torcedor do Corinthians. O clima nos bastidores do Timão segue pesado, mas ao mesmo tempo cheio de movimentações importantes que mexem diretamente com o futuro do clube. Enquanto muita gente olha apenas para dentro de campo, a realidade é que o Corinthians está travando batalhas decisivas fora das quatro linhas, tentando apagar incêndios financeiros antigos para não comprometer ainda mais a temporada que está começando. E, nos últimos dias, algumas atitudes chamaram a atenção justamente por indicarem uma tentativa clara de mudança de postura. Uma das notícias mais relevantes envolve a quitação total de uma dívida que assombrava o clube há bastante tempo. O Corinthians conseguiu finalizar o pagamento do valor devido a Matias Rojas, encerrando um capítulo extremamente negativo da história recente. Um contrato mal estruturado que acabou se transformando em um prejuízo enorme para um jogador que praticamente não entrou em campo. Finalmente foi encerrado. O clube desembolsou um valor alto, mas conseguiu reduzir encargos e economizar uma quantia significativa em relação ao montante inicial. Mais importante do que o dinheiro foi o alívio esportivo, já que essa pendência representava uma ameaça real de novas sanções que poderiam complicar ainda mais a vida do Timão no mercado. Além disso, o Corinthians também se antecipou no pagamento de uma parcela ligada a um parcelamento com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O detalhe que chama a atenção é o prazo. A parcela venceria apenas na segunda quinzena de janeiro, mas foi paga com mais de 10 dias de antecedência. Isso não é algo comum dentro da rotina recente do clube, que vinha acumulando atrasos e desgastes institucionais. Essa atitude foi interpretada internamente como uma tentativa clara de reconstruir a imagem do Corinthians como um clube que honra compromissos, principalmente depois de sofrer punições severas por atrasos recorrentes. Essa mudança de comportamento tem um motivo muito claro. O Corinthians sabe que precisa urgentemente voltar a registrar jogadores sem restrições. As punições aplicadas nos últimos meses criaram um cenário de insegurança, afastaram negociações e deixaram o elenco curto em um momento decisivo da temporada. Ao pagar antecipadamente e mostrar boa-fé, a diretoria espera que os órgãos responsáveis entendam o sinal e aliviem qualquer tipo de bloqueio administrativo que impeça o clube de agir no mercado. No entanto, nem tudo está resolvido. Existe uma pendência pesada com o Santos Laguna, do México, que segue sendo um dos maiores entraves para o Corinthians neste momento. Diferentemente de outros credores, o clube mexicano se mostrou inflexível nas negociações. Houve tentativas de parcelamento, propostas para pagamento parcial imediato e conversas para redução de encargos, mas a resposta foi sempre a mesma. Ou o valor integral é quitado ou não há acordo. Esse impasse se arrasta há meses e agora se tornou urgente, porque a janela está aberta e o Corinthians precisa reforçar o elenco. A relação entre as partes ficou estremecida justamente pela falta de respostas do Corinthians em momentos anteriores. Isso gerou desgaste e endureceu a postura do Santos Laguna, que hoje não aceita concessões. A diretoria corintiana voltou à mesa de negociação, tentando reduzir juros e multas para diminuir o impacto financeiro, mas sabe que não há mais margem para empurrar o problema. Resolver essa pendência virou prioridade absoluta, porque cada dia de atraso significa menos opções no mercado e mais dificuldades para o técnico montar um time competitivo. É nesse cenário caótico que surge mais uma vez a proposta da Safiel, que voltou a ganhar força nos bastidores.
O grupo formalizou um memorando com uma ideia considerada ousada por muitos, mas extremamente sedutora para quem acompanha a situação financeira do clube. A proposta prevê a quitação imediata de duas das maiores dores de cabeça do Corinthians atualmente: a dívida relacionada à Neoquímica Arena e o bloqueio imposto por causa do débito internacional. Em teoria, isso limparia o caminho para o clube respirar, planejar e, principalmente, voltar a pensar em futebol sem estar constantemente ameaçado por sanções. O projeto propõe um aporte inicial que funcionaria como um adiantamento antes mesmo de qualquer formalização definitiva. A partir do momento em que o Corinthians aceitasse essa proposta, o grupo teria autorização para iniciar uma auditoria interna profunda, mapeando com precisão a real situação financeira do clube. A ideia é colocar pessoas capacitadas para trabalhar diretamente na gestão, entendendo onde o dinheiro está sendo perdido, quais contratos são inviáveis e o que pode ser renegociado a curto, médio e longo prazo. O ponto central da proposta é a renegociação da dívida da Arena, que vai muito além dos números frios. Esse contrato compromete receitas do clube por muitos anos, engessa qualquer tentativa de modernização administrativa e cria um bloqueio quase permanente para projetos mais ambiciosos, incluindo a própria transformação em SAF. Resolver essa questão significaria não apenas quitar uma dívida, mas libertar o Corinthians de um acordo considerado extremamente prejudicial para o futuro da instituição. O modelo defendido pela Safiel se diferencia justamente por não concentrar o poder em um único dono. A ideia é diluir investimentos, preservar a identidade do clube e criar um sistema de governança baseado em critérios técnicos, empresariais e financeiros. Quem investe não manda, quem manda precisa provar capacidade. Essa lógica tenta afastar o risco de decisões unilaterais que possam comprometer o Corinthians esportivamente ou institucionalmente no futuro. Mesmo com todos esses argumentos, a resistência interna ainda é grande. O modelo associativo tradicional segue forte nos corredores do clube e qualquer mudança estrutural encontra obstáculos políticos enormes. Ainda assim, o grupo segue insistindo, apresentando documentos, propostas e tentando abrir diálogo. A sensação é de que existe uma oportunidade histórica sendo colocada sobre a mesa, mas que pode ser desperdiçada caso o Corinthians não consiga romper com práticas antigas que já mostraram seus limites. Enquanto tudo isso acontece fora de campo, o futebol segue seu curso. O elenco se reapresenta, o calendário começa a apertar e a comissão técnica já trabalha com um grupo reduzido. Algumas ausências chamam a atenção, seja por convocações, questões físicas ou indefinições contratuais. Diante desse cenário, a solução encontrada foi recorrer à base. Jogadores que se destacaram recentemente foram chamados para integrar o elenco principal, ganhando espaço e oportunidade em um momento delicado. Essa movimentação mostra, mais uma vez, como o Corinthians precisa se virar com o que tem. Com recursos limitados e dificuldades no mercado, apostar na base deixa de ser apenas uma escolha estratégica e passa a ser uma necessidade. Ao mesmo tempo, a diretoria segue atenta a oportunidades pontuais, especialmente aquelas que não envolvem custos de transferência, buscando atletas experientes que possam agregar sem comprometer ainda mais o caixa já pressionado do clube. Mesmo com todas essas limitações,
O Corinthians segue atento ao mercado e monitora situações específicas que possam reforçar o elenco sem gerar novos rombos financeiros. Um dos nomes que voltou a circular com força nos bastidores é o de um zagueiro experiente, livre no mercado, que já demonstrou em outros momentos o desejo de vestir a camisa alvinegra. Essa negociação não é recente e envolve um histórico de tentativas frustradas, sempre travadas pelo mesmo motivo: instabilidade financeira e insegurança institucional. Agora, com o jogador sem contrato e disposto a ouvir novamente o clube, o cenário se torna um pouco mais favorável. A busca por um defensor passa diretamente pela necessidade de dar mais profundidade ao elenco. O Corinthians até conta com zagueiros rodados e que hoje formam a base do time titular, mas a temporada é longa, desgastante e cheia de imprevistos. Lesões, suspensões e oscilações fazem parte do processo e depender de poucas opções é um risco enorme. Internamente, existe a avaliação de que o grupo precisa de alguém que chegue pronto, com leitura de jogo, capacidade de liderança e experiência em ambientes de pressão, algo que pesa bastante quando se fala em Corinthians. Essa possível chegada, no entanto, também provoca um efeito dominó dentro do elenco. Alguns jogadores que já vinham perdendo espaço tendem a ficar ainda mais distantes das oportunidades. A diretoria sabe que precisará trabalhar saídas para equilibrar a folha e evitar um ambiente inflado, com atletas sem perspectiva de utilização. Alguns investimentos feitos em temporadas anteriores não entregaram o retorno esperado e hoje se transformaram em problemas difíceis de administrar, tanto esportivamente quanto financeiramente. Esse tipo de situação evidencia como decisões mal planejadas no passado continuam impactando o presente. Contratações caras, feitas sem critério técnico ou financeiro, ajudam a explicar por que o Corinthians chegou a um nível de endividamento tão elevado. Cada negociação errada vira uma bola de neve que se soma a juros, multas e processos, criando um cenário quase insustentável. Por isso, qualquer novo movimento no mercado agora é tratado com extrema cautela, priorizando oportunidades de baixo risco. Enquanto isso, a comissão técnica tenta extrair o máximo do elenco disponível. A integração de jovens da base ganha ainda mais importância nesse contexto. Para esses atletas, o momento é de oportunidade, mas também de responsabilidade. Vestir a camisa do Corinthians no profissional exige maturidade emocional, entendimento tático e personalidade, principalmente em um ambiente pressionado por crises fora de campo. O trabalho diário busca equilibrar esse processo, evitando queimar etapas, mas reconhecendo que o clube precisa dessas peças agora. O início do campeonato estadual surge como um grande teste. Mesmo sendo uma competição curta, ela serve como termômetro para entender o nível do time, testar formações e avaliar quem realmente pode contribuir ao longo do ano. O desafio é montar um grupo competitivo sem ter todas as peças ideais à disposição. A cada rodada, o Corinthians entra em campo carregando não apenas expectativas esportivas, mas também o peso de uma reconstrução institucional que ainda está longe de ser concluída. Toda essa instabilidade faz com que o debate sobre o futuro do clube ganhe cada vez mais força entre torcedores. A proposta da Safiel, por exemplo, divide opiniões, mas é impossível ignorar que ela surge em um momento de extrema fragilidade. Muitos enxergam o projeto como uma saída viável para romper com um ciclo vicioso de dívidas, decisões políticas e improvisos administrativos.
Outros temem mudanças estruturais profundas e preferem a manutenção do modelo atual, mesmo diante de evidências claras de esgotamento. O fato é que o Corinthians chegou a um ponto em que pequenas soluções não parecem mais suficientes. Pagar uma dívida aqui, renegociar outra ali, vender um jogador pontualmente, tudo isso ajuda no curto prazo, mas não resolve o problema central. O clube precisa de um plano de longo prazo, com governança clara, controle de gastos e responsabilidade na tomada de decisões. Sem isso, qualquer alívio momentâneo vira apenas uma pausa antes da próxima crise. A discussão sobre a arena simboliza bem esse dilema. Não se trata apenas de um estádio moderno ou de uma dívida alta. Trata-se de um contrato que amarra receitas, limita investimentos e impede o Corinthians de crescer de forma sustentável. Resolver essa questão seria um divisor de águas, abrindo espaço para novos projetos e permitindo que o clube volte a pensar grande, não apenas dentro de campo, mas como instituição. Enquanto não há uma definição clara, o Corinthians segue caminhando sobre uma linha muito fina. De um lado, a necessidade urgente de competir e entregar resultados esportivos. Do outro, a obrigação de organizar a casa para não comprometer ainda mais o futuro. Cada decisão tomada agora carrega um peso enorme, porque erros não são mais absorvidos com facilidade. O clube já ultrapassou limites financeiros e administrativos que antes pareciam distantes. A torcida acompanha tudo com atenção, dividida entre a esperança de dias melhores e o receio de novas frustrações. O Corinthians é grande demais para conviver permanentemente com crises, mas também grande demais para aceitar soluções improvisadas. O momento exige coragem, transparência e, acima de tudo, responsabilidade. Dentro de campo, os jogadores precisam responder. Fora dele, os dirigentes precisam entender que o tempo está se esgotando e que o futuro do clube depende das escolhas feitas agora. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians teria abalado o mercado de transferências com uma oferta recorde pelo atacante do Palmeiras, Rafael Veiga, segundo rumores que circulam nos bastidores do futebol brasileiro. Fontes próximas ao clube afirmam que o valor supera qualquer proposta já registrada no país, deixando agentes, dirigentes e torcedores em um estado de pura especulação. A notícia começou a se espalhar na noite passada, e desde então o assunto domina as rodas de conversa em São Paulo. O Corinthians, conhecido por sua ousadia e força nas negociações, parece decidido a fazer uma declaração de impacto que poderia redefinir as regras do mercado nacional. Veiga, destaque técnico e artilheiro do Palmeiras, estaria no centro de um verdadeiro impasse que, se concretizado, poderia estabelecer um novo patamar para transferências no futebol brasileiro. Especialistas do setor já se movimentam para avaliar as possíveis consequências de uma transferência desse porte. Além de alterar a rivalidade histórica entre os dois gigantes paulistas, a negociação poderia provocar uma onda de reações em outros clubes, que se preparariam para ajustes de estratégias e negociações de alto nível. Agentes estariam, segundo rumores, em alerta máximo, analisando cláusulas, bônus e oportunidades comerciais que poderiam surgir caso Veiga mude de ares. Ainda não há manifestação pública do próprio jogador, mas fontes indicam que ele estaria ciente do interesse do Corinthians e considerando cuidadosamente a possibilidade. O charme de se tornar protagonista em um dos clubes mais emblemáticos do país parece ter chamado sua atenção, embora nada tenha sido confirmado.
Enquanto isso, o Palmeiras estaria se preparando para uma negociação complicada, ciente de que perder uma peça tão importante poderia causar repercussões muito além do próprio clube. Se a negociação se concretizar, especialistas acreditam que será um marco no mercado brasileiro, gerando uma instabilidade inédita, com clubes revisando valores, estratégias e prioridades. A torcida, naturalmente, se divide. Alguns empolgados com o espetáculo que pode se formar, outros apreensivos com a possibilidade de perder um jogador-chave. Uma coisa é certa: os corredores do futebol nacional estão em polvorosa. E as próximas semanas prometem debates acalorados, especulações intensas e uma verdadeira febre midiática em torno de Rafael Veiga. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!